dizer que, na verdade, a quem devemos toda a honra e a glória é a Deus, e é Ele quem nos dá a honra de poder servi-lo e estar no ministério. E, portanto, quero agradecer e parabenizar os irmãos pela caminhada de vocês e quero dizer que eu tenho pedido a Deus para abençoá-los e agora mais, depois de conhecê-los, de estarmos juntos, nem que seja por um momento de culto. E eu quero estudar um capítulo da Bíblia com meus irmãos nesse momento. Espero que eu não venha me delongar muito, mas que os irmãos tenham paciência e que Deus nos dê sabedoria para absorver os ensinamentos da sua palavra. Vamos abrir Atos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos dividir esse capítulo em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo de número 4. A segunda parte vai do versículo de número 5 ao versículo 8. E a terceira parte vai do versículo de número 9 ao versículo 25. E a última parte do 26 ao 40. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro histórico da igreja. É o livro histórico do Novo Testamento. Ele deveria ser conhecido mais, além do livro de Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos do Espírito Santo pelos servos de Deus nos primórdios da igreja. É o Espírito Santo de Deus agindo, trabalhando, operando na vida dos crentes nos seus primórdios. O autor deste livro é Lucas, o médico amado. Ele era companheiro do apóstolo Paulo no ministério apostólico, evangelístico, na obra missionária. E o livro de Atos dos Apóstolos tem 2 grandes centros com 4 grandes líderes. O primeiro centro é Jerusalém. Jerusalém é a igreja mãe. E a igreja mãe era uma igreja, talvez, do tamanho desta. Quantos membros tem, pastor Fábio? Uns 100. A igreja primitiva era um pouquinho maior. Cerca de 120. 115, 120 membros. É mais ou menos o tamanho dessa igreja. E era a igreja primeira, a igreja primitiva, a igreja em que contava com a liderança de Pedro e de João, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e eles trabalhavam fielmente, juntamente com os outros apóstolos, na igreja mãe. Essa igreja foi orientada por Jesus a permanecer firme com os apóstolos em Jerusalém, para que ele pudesse ser elevado aos céus e mandar ao Espírito Santo, para que essa igreja, com o poder do Espírito Santo, se espalhasse e levasse o Evangelho até os confins da terra. Nós temos o texto básico de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era onde eles estavam, em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Portanto, meus irmãos, este livro precisa ser mais lido por nós. Precisa ser mais examinado pela igreja de hoje, para ver como é bom se colocar nas mãos do Espírito Santo de Deus, para vencer barreiras e levar o Evangelho. Aquela igreja, então, liderada por Pedro e João, estava em desenvolvimento, mas teve as suas primeiras perseguições, até a morte do diácono Estevão. E depois, essa igreja, ela veio a espalhar, já na primeira perseguição, que é esse capítulo que nós vamos trabalhar, ela se espalha, e ao se espalhar, leva o Evangelho para outras fronteiras. Eles saem então de Jerusalém e vão para Samaria e vão para a Judeia.
É exatamente esse capítulo de número 8 que nós vamos analisar agora. A igreja atravessando fronteiras, evangelizações que transpõem fronteiras. Se há um título que nós podemos dar para o capítulo 8 de Atos, é este, certo? Evangelização que transpõe fronteiras. E nós temos aqui o nome do outro personagem, junto com outros personagens importantes, que vão a partir do capítulo de número 12 de Atos. De Atos 1 até 12, nós temos a presença dos apóstolos, liderando a igreja. A sede em Jerusalém. E de Atos 12 para frente, nós temos o apóstolo Paulo e os seus companheiros, como Barnabé, por exemplo, quem o introduziu na igreja. E então eles vão para a Antioquia, que é a outra sede, a segunda igreja. Então, 2 localidades com 4 líderes importantes: Jerusalém, Pedro e João. Antioquia, Paulo e Barnabé. Mas lá existiam outros servos de Deus a serviço do Senhor, enviando gente para outros lugares. Então vamos dar uma olhadinha neste capítulo 4, digo 8, nesses 40 versículos, e espero que nós possamos assimilar com alegria esse texto. Bom, diante dessa explanação, nós podemos dizer que até Atos 7, a igreja era judaica, só entre os judeus, tá certo? A partir do capítulo 8, a igreja alcança Samaria, que é um povo meio judeu e meio gentílica. E o capítulo 9, ela já é uma igreja gentílica. E então, meus irmãos, nós temos todas essas informações para analisarmos, neste momento, que o Espírito Santo de Deus, que inspirou Lucas para registrar essa história, para mover os nossos corações hoje, agora, aqui em Uberlândia, nessa região, com sonhos que vocês têm, comprar à direita, comprar à esquerda, quem sabe nos fundos, né? E Deus vai ampliando a obra, né? Para Deus nada é impossível. Deus faz com que o Evangelho venha transpor fronteiras. E por isso, nós cremos na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Versículo 1. E Saulo, Atos 8, 1. E Saulo consentia na sua morte. A morte de quem? Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ia por toda parte pregando a palavra. A primeira divisão do capítulo, versículo 1 ao 4. Aqui, nesses versículos de 1 a 4, nós temos 3 grandes lições. A primeira lição, o fato histórico triste, a morte de Estevão, provocou grande perseguição sobre a igreja. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, fiel, conhecedor da palavra, consagrado, diácono, a serviço da obra do Senhor, é morto por causa do Evangelho de Cristo. E então, com a sua morte, mediante os consentimentos de Saulo, Saulo consentia na sua morte. Saulo guardou as vestes de todas as pessoas que apredejaram Estevão. E então houve ali grande perseguição contra a igreja. Ao ponto do texto dizer que todos os membros
E aqui nesta data, nesta época, a igreja já não era mais uma igreja pequenininha de 120 membros. Era uma igreja de mais de 6.000 membros. Mais de 6.000 membros. Então, meus irmãos, esta igreja inteira sai de Jerusalém. E só permanecem em Jerusalém os apóstolos. Os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E a morte de Estevão provoca esta grande perseguição à igreja. E aparentemente parece que a igreja vai morrer. Que a igreja vai acabar com essa crise. Meus irmãos, aprendemos também no texto que a morte de Estevão não só provoca grande perseguição à igreja, mas a perseguição à igreja gera grande dispersão. Eles dispersam, eles vão para outros lugares. E olha o que diz o versículo de número 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte com a boca fechada. É isso que está no texto? O que eles estavam fazendo? Pregando a palavra do Senhor nosso Deus, com intensidade, com fidelidade, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, este texto mostra que a dispersão produz poderosa evangelização. Então nós temos aí as 3 lições dessa primeira parte do capítulo 8 de Atos. A morte de Estevão provoca grande perseguição sobre a igreja. A perseguição gera uma grande dispersão. Tão grande que todos os membros da igreja, exceto os discípulos, saem da cidade, saem da igreja e vão para outros lugares. E a perseguição gera grande, poderosa evangelização. A evangelização não é um programa, mas um estilo de vida. O projeto de Deus é o evangelho todo, na sua plenitude, para toda a igreja, a todo mundo, a cada criatura, em cada geração. Você e eu somos responsáveis pela nossa geração. Nós temos o dever de ser sal e luz, de comunicar as boas novas do evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde nós estamos, mediante as circunstâncias, sejam elas fáceis ou difíceis, que estejamos enfrentando, precisamos anunciar a palavra. Esse é o desafio ao seu coração, ao meu coração. Não obstante nós já termos mais de 18 igrejas presbiterianas em Uberlândia, nós, como presbiterianos, crescemos pouco em relação à grande população que nós temos em Uberlândia. E essa população aumenta cada dia. Gente nova chega todos os dias das cidades pequenas e de outros países para encontrar lugar para trabalhar, morar e viver aqui em Uberlândia. Que bom que os meus irmãos estão acolhendo os estrangeiros. Acolha-os, ajude-os. Fale do amor de Deus, da graça salvadora. Ajude-os a se estabilizarem e a tornarem polos e instrumentos de bênção para a pregação e expansão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para a segunda parte do capítulo 8. A segunda parte, como eu disse, começa no versículo 5º e vai até o versículo 8º. O versículo 5º nós temos a presença de outro diácono, extremamente importante na história da igreja primitiva. Filipe, diz o versículo 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois o espírito imundo de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos prosélitos, paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha o contraste. Jerusalém em lágrima, triste porque Estevão estava morto. A igreja foi perseguida.
Mas Filipe chega agora a mais um passo para que o evangelho chegue aos confins da terra. Ele vai para Samaria. Ele sai de Jerusalém para Samaria. E lá ele prega, anuncia a salvação do Senhor Jesus Cristo. A pregação aos ouvidos e aos olhos passa a dar credibilidade à evangelização. Então, a pregação do evangelho aos ouvidos e aos olhos, ele dá crédito, dá credibilidade à evangelização. E aqui aprendemos também 3 lições. Assim como na primeira parte aprendemos 3 lições, nesses próximos versículos de 5 a 8, aprendemos 3 grandes lições. Primeiro, o evangelho rompeu a barreira do preconceito. Irmãos, a igreja de Jerusalém, que estava em lágrima por causa da morte de um dos líderes, Estevão, e ela é dispersa, ela é lançada para fora, a igreja é lançada para fora de Jerusalém. Agora, meus irmãos, lá em Samaria, quando Filipe passa a anunciar o evangelho, a pregar as boas novas da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós verificamos que há grande alegria naqueles dias, naquela cidade, diferente do que estava acontecendo em Jerusalém. O evangelho tem esse poder, meus irmãos. O evangelho rompeu a barreira do preconceito. Ele deixa Jerusalém e ele vai para Samaria. Filipe é um instrumento nas mãos de Deus, e é uma multidão estava unânime a ouvir, atenta às palavras de Filipe. E diz o texto, meus irmãos, que o evangelho foi endereçado aos ouvidos e aos olhos. Aos ouvidos e aos olhos. O texto é claro em dizer isso, em mostrar isso para nós, que a multidão atendia unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais. Ouvindo e vendo. Nós temos muitas pessoas olhando para nós e ouvindo-nos. Nós precisamos transmitir claramente as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio a este mundo, para nos trazer a salvação. E ele nos alcançou com a sua graça, que nos elegeu antes da fundação do mundo. E é por isso que o evangelho rompe com a barreira do preconceito. Mas também, meus irmãos, o evangelho foi endereçado aos olhos e aos ouvidos. E uma coisa maravilhosa, houve impacto, houve prodígios, houve alegria. Aquele povo foi impactado. A Bíblia diz que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E a alegria foi grande naquela cidade. É isso que o evangelho faz. O evangelho transforma vidas. O evangelho tira as vidas do cativeiro do diabo, das mãos do maligno, e conduz para a vida eterna. Esse é o desafio para nós. No seu falar, no seu agir, que as pessoas vejam e ouçam cada um de nós como instrumentos nas mãos de Deus para a divulgação das boas novas do evangelho. Terceiro lugar, vamos analisar agora, meus irmãos, um fato muito interessante. Nós verificamos que a evangelização traz neste terceiro aspecto, ele vai desmascarar o misticismo. Nós verificamos, meus irmãos, que Lucas faz questão de relatar que lá em Samaria, olha o versículo 9, diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto.
ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Olha bem, meus irmãos, a presença de um homem mágico e que era reconhecido pela população e a região de Samaria como um homem que era o homem de poder de Deus, chamado grande poder. E o texto diz que aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Meus irmãos, o Evangelho, como nós já mencionamos aos irmãos, ele sai do meio da perseguição, ele alcança uma cidade estrangeira, fora de Jerusalém. Há prodígios e maravilhas, mas o Evangelho precisa desmascarar o misticismo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, do versículo de número 9 até o versículo de número 13, nós aprendemos também 3 lições. Primeiro, o orgulho de Simão, pelo fato dele ser conhecido como o grande poder. Segundo, a dissimulação de Simão. Ele é extremamente dissimulado. O que ele vê? Quando o evangelho chega por intermédio de Filipe, e muita gente se une ao evangelho, muita gente segue a Cristo, as pessoas são batizadas, são arroladas à igreja. Agora, meus irmãos, nós verificamos que o orgulho de Simão é aparecido ali, e a sua popularidade era muito grande, e ele é extremamente dissimulado. Essas 3 coisas estavam ao redor daquele homem. Um homem que estava iludindo as pessoas. Com quê? Mágicas. Era o poder da mágica. Não era o poder de Deus. E o texto diz o contraste. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito de quem? Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Aquelas pessoas eram agregadas à igreja. Elas eram integradas à igreja. E, portanto, meus irmãos, batizadas, homens e mulheres. E o próprio Simão diz ter passado pelo novo nascimento. Ele acredita por causa de observar extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. O que acontece? A igreja lá de Jerusalém, que ficou só com os apóstolos, toma conhecimento disso. E a igreja, os apóstolos resolvem ir e visitar Samaria. Olhe agora o versículo 14. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe quem? Os 2 líderes principais lá de Jerusalém, Pedro e João. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de
imporem os apóstolos as mãos, era recebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão Pedro lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobre mim sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Irmãos, a presença dos líderes da igreja primitiva, Pedro e João, traz um alento para o ministério de Filipe lá em Samaria. Diante daquele homem orgulhoso, cheio de popularidade e dissimulado. Não pensem os irmãos que a pregação do Evangelho sempre será um mar de rosa. Depararemos com dificuldades, com lutas, mas é necessário que haja em nós prontidão, alegria para romper com a falsidade maligna e apresentar as verdades do Senhor. Pedro e João não passaram a mão na cabeça de Simão, não elogiou Simão, pelo contrário, disse: não tendes parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Precisamos dizer a verdade àqueles que queiram camuflar o Evangelho, aqueles que porventura queiram trazer algo místico para o meio do Evangelho. A palavra, o Evangelho de Cristo tem que ser real, puro, como ele é. Portanto, meus irmãos, a perversão de Simão, a punição que ele recebe, e a súplica dele, e a ação dos apóstolos, faz com que, meus irmãos, aquela igreja nova ali em Samaria ganhe força, coragem para a continuidade da obra. A presença dos dois líderes de Deus ajudou aquela igreja na sua estabilidade. E nós verificamos que quando Pedro e João saem de Samaria e voltam para Jerusalém, eles voltam diretamente para Jerusalém, jubilosos porque desmascararam o grande poder. Foi isso? Não, meus irmãos, eles voltam indo por todas as aldeias dos samaritanos, levando o Evangelho. Eles não perdem tempo. Olhe para o versículo 25. Eles, quer dizer, Pedro e João, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. A porta que estava aberta na região estrangeira foi aproveitada. O Evangelho é anunciado. O mágico é desmascarado. O poder de Deus é exaltado. E aí, meus irmãos, vem a última parte do capítulo 8 de Atos. A quarta e última parte. E nós aprendemos aqui também grandes lições. Lembrando que a evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso conhecimento,
não é pela nossa capacidade de persuasão, mas sim a orientação do Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu falei para os irmãos no início, atos do Espírito Santo na vida dos cristãos da primeira igreja, da segunda igreja, da igreja primitiva, lá em Jerusalém, a segunda igreja lá em Antioquia. E hoje é da mesma maneira. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso está muito claro aqui, nesta parte final. Filipe, agora, é enviado pelo Espírito Santo para um outro lugar. Olhem o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era a superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe, olha aí, o Espírito Santo é quem o usa, dizendo o local que ele devia estar e quem que ele deveria procurar. Então disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus queridos irmãos, essa quarta parte do capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos mostra que a evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós só transmitimos as verdades do Evangelho. Quem age e aplica a salvação no coração dos incrédulos é o Espírito Santo de Deus. Quem convence alguém do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós nos submetermos à direção do Espírito Santo de Deus. Do versículo 26 a 30, nós verificamos que uma vida vale todo o investimento. É preciso ir onde os pecadores estão para levá-los a Jesus. E foi o Espírito Santo de Deus quem conduziu a Filipe até onde o eunuco estava, para que pudesse falar da salvação em Jesus Cristo. Do versículo 30 até o versículo 35, é preciso explicar as Escrituras com clareza às pessoas, para que encontrem a Cristo. Agora, como que nós vamos explicar as Escrituras se não a conhecemos?
Daí a grande necessidade, meus irmãos, de estudar a palavra de Deus todos os dias, de examiná-la com cuidado. Tire tempo, mesmo em dias difíceis como o nosso, em que nós não temos tempo para nada, nós vivemos numa correria tremenda. Há uma necessidade muito grande de tirar tempo para estudar a palavra de Deus. Filipe conhecia a palavra de Deus. Você já pensou? O Espírito Santo de Deus o colocou diante do eunuco, no local certo, com a pessoa certa, porque estava lendo o profeta Isaías. E ele faz a pergunta certa. Compreendes o que vem lendo? E o eunuco respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? Tem muita gente precisando de explicação das Escrituras Sagradas. Tem muita gente confusa, que precisa ouvir a palavra de Deus. E é preciso explicar as Escrituras. Peça a sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Quem inspirou a palavra? Quem te convenceu do pecado? Ele vai capacitá-lo para expor as Escrituras. Assim aconteceu. Deus usou Filipe para explicar as Escrituras. E, meus irmãos, do versículo 36 até o versículo de número 38, nós verificamos que é preciso receber as pessoas que creem em Cristo e integrá-las à igreja. Por isso, o ministério do pastor Fábio, com vocês, e do conselho, da junta diaconal, dos demais líderes da escola bíblica dominical, é importante para que os irmãos venham discipular os novos crentes, para integrá-los a essa igreja. É necessário levar essa palavra orientados pelo Espírito Santo de Deus, como ela é, sem florear, sem acrescentar, sem tirar nada, expor o que é as Escrituras Sagradas e pedir ao Espírito Santo de Deus para preparar essas pessoas para serem recebidas com alegria no meio do povo de Deus. Do versículo 39 ao 40, é preciso estar aberto à nova direção do Espírito Santo. É preciso se dispor. O versículo diz que quando saíram da água do batismo, o Espírito Santo arrebatou Filipe. O eunuco não o mais viu. Esse eunuco foi para a Etiópia levar a palavra de Deus. Era um outro missionário, em outro lugar. Mas Deus precisava de Filipe em outra região. E a palavra de Deus diz que aquele homem seguiu o seu caminho, cheio de júbilo para a sua terra. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto. Passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Todas as cidades até chegar a Cesareia. Não pode haver, meus irmãos, preguiça. Não pode haver comodismo. Saia da sua área de comodidade. Saia da sua área de proteção. Peça a Deus para abrir as portas para você, para iluminá-lo, orientá-lo e levar a palavra. A igreja existe para glorificar o nome de Deus e anunciar o Evangelho e proclamar a volta do nosso Senhor e Rei e Salvador eterno Jesus. Eu espero a volta de Jesus, mas eu sei que eu preciso continuar brilhando por Cristo, testemunhando o nome do Senhor, até que Ele venha. Para concluir, Filipe usou a mesma mensagem no Evangelho, no evangelismo de massa, lá em Samaria. E a mensagem que ele usou para um indivíduo, o evangelho pessoal, para o eunuco, foi o mesmo. Observe, capítulo 8, versículo 12. Qual que é a mensagem que ele usa no meio público, lá, um evangelho de massa?
Quando, porém, versículo 12 do capítulo 8, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, que ia sendo batizado assim homens como mulheres. Ele anuncia o reino de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É um evangelho para a massa, para o público de Samaria. Mas agora para o indivíduo. Olha o versículo de número 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. A mensagem é a mesma. E nós verificamos, meus irmãos, que em ambos os casos, a resposta é semelhante. Olha a resposta no versículo de número 8, quando foi evangelizada a população. Um grupo maior de pessoas. Um evangelismo de massa. É um evangelismo para um grupo grande de pessoas. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Muitas pessoas ficaram maravilhados com o evangelho do Senhor. E olha o que diz o versículo 39. O evangelismo para uma pessoa. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de quê? Alegria, júbilo. Alegria na conversão de massa. Alegria na conversão de uma pessoa. Porque o evangelho é o mesmo. É o evangelho que transforma. As pessoas eram diferentes em raça, posição social, religiosa, e apesar das diferenças, Filipe apresentou a ambos a mesma mensagem, e o resultado foi o mesmo: vidas alegres nas mãos do Senhor Jesus. A minha oração é que essa igreja plante em todos os lugares que vocês forem, por intermédio dos seus trabalhos, dos seus lares, da sua vizinhança, no seu pequeno grupo, a semente do evangelho. E que vidas sejam salvas, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.